manifestará com um milagre e haverá alegria na nossa casa. Há um Deus que se preocupa conosco, e é este Deus que eu louvo, é este Deus que eu glorifico. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Começa agora mais um programa Fé em Ação, que vem nessa noite para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Desde já eu quero agradecer você por sua audiência. É muito importante para nós, você é importante demais para o programa Fé em Ação. Fique conosco, essa noite nós teremos música, teremos mensagem de Deus para a sua vida, e eu tenho certeza que a sua vida será poderosamente abençoado. Daqui a pouquinho eu volto. Deus te abençoe. Trazer para você nessa noite uma mensagem rápida, uma mensagem de Deus que vai falar ao seu coração, e espero que você a receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Para isso vou ler com você primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, somente o versículo de número 13, que diz o seguinte: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Somente até aí. Bom, você deve conhecer muito bem a história de Davi. Davi é aquele famoso rapaz que venceu o grande gigante Golias. Mas Davi tinha uma diferença em sua vida. Você acabou de ver aí que Davi tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Davi foi ungido pelo Senhor, e a partir daquele momento, ele começou a fazer coisas tão grandes que o seu nome ficou marcado por toda a história e foi inclusive considerado. O Senhor o considerou o homem segundo o seu coração. E após esse momento em que Davi é ungido, nós temos aí um acontecimento que é a própria derrota do gigante Golias. Mas para que Davi fosse vitorioso, Davi teve algumas atitudes. E eu quero trazer isso para você muito rapidamente essa noite. Algumas atitudes que nós precisamos ter para que nós sejamos, assim como Davi, vitoriosos, vencedores diante dos gigantes dessa vida. Eu tenho certeza que você tem a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você não tiver, eu peço ao Senhor nesse momento que Ele possa tocar o seu coração e que a mesma unção que esteve sobre Davi esteja sobre a sua vida. E a partir daí, você também poderá fazer coisas grandiosas. Mas vamos lá, vamos às atitudes que Davi teve. A primeira atitude foi a seguinte: responsabilidade. Se você pegar ali, a partir do capítulo 17, começa a se desenrolar a história do povo de Deus que estava lá no campo de batalha, com medo de Golias. Estava aquele impasse, quem iria enfrentar Golias, porque havia um desafio, quem vencesse estaria com o povo adversário subjugado perante a sua presença. E o que acontece? A primeira atitude de Davi, ele teve responsabilidade. A Bíblia diz que logo pela manhã, o seu pai o chama e diz: Davi, eu preciso que você vá até o campo de batalha, levar mantimentos para os seus irmãos. E a Bíblia diz que logo pela manhã, responsavelmente, Davi se levantou e foi até o campo de batalha onde estavam os seus irmãos. Eu fico imaginando, se Davi não tivesse responsabilidade, se Davi não levasse em consideração as palavras do seu pai, certamente essa grande história não teria se desenvolvido. E ele mostrou naquele momento que a responsabilidade era uma coisa, era uma qualidade existente em sua vida, tanto que ele levanta-se e vai. Nós, como cristãos, precisamos ter responsabilidade. A obra que nós estamos realizando é coisa séria. Deus colocou coisas grandes em nossas mãos para que nós possamos administrá-las. O Senhor tem coisas grandes para fazer através da nossa vida. E para que essas coisas sejam concretizadas, é necessário que nós tenhamos responsabilidade, que nós tenhamos força de vontade para prosseguir, para ir em frente.
A Bíblia diz de um grande homem, um gigante de Davi, diz que estava num campo de batalha, um dos gigantes de Davi, você vê lá no livro de Juízes, diz que ele estava no campo de batalha, cuidando de uma grande área. E ele e mais alguns amigos reunidos ali, quando de repente os seus amigos têm uma ideia. E dizem, olha, por que nós não vamos ali? A coisa está muito parada. Por que a gente não vai ali chamar uns filisteus para a batalha? E o que acontece, assim que eles chamam os filisteus e eles vêm, esses amigos saem correndo e deixam o gigante de Davi sozinho. E o que ele faz? Ele tinha responsabilidade. Ele sabia que aquela terra estava sob o seu cuidado. Então ele, ao invés de fugir, assim como os seus pseudos amigos, aqueles que na hora da batalha saem correndo, ele fica no campo de batalha, empunha a sua espada, e a Bíblia diz que ele começa a lutar com todos os filisteus. Mata um, mata dois, mata três, mata dezenas, mata centenas, enfim, sobra só ele. Ele sozinho conseguiu matar todos os filisteus. E aí o que acontece? Os seus amigos chegam. E ele ainda com a espada empunhada, pede ajuda para que esses amigos o ajudem a largar a espada. Tamanha era a sua responsabilidade. Ele colocou no seu coração que aquela terra precisava ser cuidada por ele. Eu quero dizer para você uma coisa. Se Deus tem colocado uma responsabilidade para você, não saia do lugar onde você está. Não saia da onde o Senhor te colocou, porque é nesse lugar que Deus vai fazer coisas grandes e maravilhosas na sua vida. Pode muitas vezes inúmeros inimigos se levantarem, pode inúmeras pessoas se levantarem, até aqueles que dizem seus amigos podem te abandonar, até os seus familiares podem acabar te deixando, mas saiba que a promessa de Deus é fiel, e se Ele colocou você nesse lugar, se Ele te deu essa responsabilidade, é porque Ele vai ao seu lado, Ele vai te dar força, Ele vai te levantar, e você e todos terão que assistir a grande vitória que Deus preparou para a sua vida. Então vamos lá, temos que ter responsabilidade. Qual foi a segunda atitude de Davi que acabou levando ele a essa grande vitória? Ele teve identidade. Diz que quando ele chega lá no campo de batalha, ele vê os seus irmãos, ele vê o exército amedrontado por causa daquele gigante de quase 3 metros de altura, e ele vê uma coisa a mais. Ele vê que aquele gigante, ele começa a blasfemar contra o Senhor. E no momento que ele vê aquela ação do gigante, a Bíblia diz que Davi fica enfurecido. Ele começa a dizer, quem é esse incircunciso para falar contra o Deus dos exércitos de Israel? Nesse momento, Davi mostra a sua segunda atitude. Ele teve identidade. Davi começa a levantar sua voz, defendendo a obra do Senhor, defendendo o nome do Senhor. Não admitindo que aquele homem, pelo tamanho que era, não admitindo que por maior que ele fosse, ele não podia blasfemar contra o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Davi começa a falar, a ponto dos seus irmãos chegarem e falar, por que você não volta lá e cuida das suas poucas ovelhas e deixa de ser presunçoso e vem aqui querer arranjar confusão? Olha o seu tamanho, olha quem você é. Mas tamanha era a identidade de Davi, que a Bíblia diz que até o rei ficou sabendo da atitude de Davi e manda chamá-lo. Chama ele, duvida um pouco dele, dizendo, você não tem condição de vencer esse gigante não, você é muito pequeno. Então Davi mostra que tinha identidade, diz, olha rei, você está duvidando de mim, mas um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um leão, tentou tomá-las, mas eu fui lá, lutei contra o leão e o matei. O rei parece que não acreditou muito, e diz, isso é muito pouco. Davi diz, olha, você está achando que o leão é pouco? Então eu vou contar outra história para você. Um dia eu estava lá cuidando das mesmas ovelhas, e dessa vez não foi o leão, mas veio um urso. E da mesma maneira que eu enfrentei o leão, eu enfrentei o urso, o matei, o venci, e protegi as ovelhas do meu pai. O rei, mesmo não acreditando, diz, Davi, tudo bem, você quer ir para a batalha, você vai. Mas olha, você não vai assim do jeito que você está não. Você vai usar as minhas armaduras. Manda pegar a sua armadura, coloque em Davi, mas Davi não se sente confortável com a armadura que o rei havia lhe dado. Ele levanta a voz e diz, rei, eu acredito no Deus a quem eu sirvo, e eu não preciso das suas armas para eu lutar, eu vou usar as armas que Deus me deu.
E a Bíblia diz que Davi se desfaz das armaduras do rei e usa somente algumas pedras e uma funda. Isso acontece com aqueles que têm identidade, aqueles que acreditam no Deus a que servem. Você serve a um Deus poderoso, mas escute uma coisa, às vezes, pessoas que estão ao seu redor tentarão desfazer da sua fé, tentarão fazer com que você desacredite nesse Deus, desacredite no seu poder e nas coisas grandes que Ele faz. Às vezes poderão até tentar te ajudar usando outros meios, assim como o rei Saul fez. Olha, usa a minha armadura, vai por esse caminho, vai por aqui, porque eu sei que desse jeito você vai conseguir. Mas se você tiver identidade, se você acreditar naquele que está ao seu lado, você terá convicção, como diz a palavra de Deus, aquele que está contigo é maior do que aquele que está lá fora. Aquele que está contigo é maior do que aquele que está com o seu inimigo. Você pode estar passando por uma dificuldade, por uma situação que todos podem achar, inclusive, impossível de ser resolvida, assim como a luta com Golias. Mas se você acreditar que o seu Deus é poderoso para te sustentar, para te usar com as armas que você tem, eu não tenho dúvida de que você será mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Tenha identidade, meu irmão. Não saia da sua convicção. Não tenha dúvidas daquilo que Deus colocou para você. Siga em frente e Deus vai fazer coisas grandes através da sua vida. Mas eu vou terminar. Davi teve responsabilidade. Saiu cedinho. Ouviu a instrução do seu pai e foi lá no campo de batalha. Davi teve identidade. Acreditou no Deus a que servia e não permitiu que o gigante zombasse desse Deus. E por último, é o que eu e você precisamos para sermos vitoriosos, tal qual Davi. Ele teve coragem. Davi foi ao campo de batalha. Se você olhar assim, friamente, analisar friamente, você tinha lá um gigante que era profissional em guerra, além de ser gigante. Era um homem sanguinário que já devia ter matado seus milhares de pessoas. E Davi era somente um pastor de um rebanho que não tinha experiência nenhuma em guerra. Analisando friamente, Davi seria massacrado. Mas Davi sabia que o Deus a quem ele servia era poderoso. Eu até acredito que na hora que ele entra no campo de batalha, quando Golias levanta a sua voz e diz: "Ei menino, por acaso sou eu algum animal para que venha contra mim, com paus e pedras? Eu vou matar você, dar-te-ei, darei a sua carne, às bestas e às feras do campo." Eu até acredito que Davi, por um instante, porque ele era homem, era falho, ele pode até ter tremido um pouquinho na base, meu irmão. Pode ter ficado um pouquinho com medo, olhando o tamanho do gigante. Mas eu acredito que nessa hora, no momento em que ele se mostrou fraco, no momento que ele se mostrou temeroso, aí ele lembrou que havia um Deus que o fazia forte. E quando ele ouve aquelas palavras, ele levanta a voz e diz: "Golias, eu não vou contra ti com espada, com lança, com armadura, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. E você verá que existe um Deus que cuida desse povo." Aleluia! Quando você mostra que tem coragem, no momento em que você está passando por dificuldade, se você mostra que tem coragem, as coisas se tornam pequenas diante de você. Eu tenho certeza que aquele gigante de quase 3 metros de altura, no momento em que Davi abre a sua voz, põe a sua confiança no Senhor e demonstra coragem, porque estava movido pela força desse Deus, eu tenho certeza que o gigante de 3 metros diminuiu muito, se tornou pequeno diante da grandeza do nosso Deus poderoso. Eu não sei qual é o gigante que tem tirado a sua paz, meu irmão. Eu não sei qual é o gigante que tem te atrapalhado. Eu não sei qual é o gigante que tem tirado o seu sono durante a noite. Mas eu sei de um Deus que te enche de coragem essa noite. Eu conheço um Deus que enche o seu coração de força, enche você de coragem, te levanta e te faz ultrapassar os gigantes, te faz ultrapassar as barreiras e faz de você um vencedor para a honra e glória do seu nome. Eu creio que nessa noite o Senhor está falando a corações, o Senhor está tocando vidas, vidas que estão desanimadas, pessoas que estão preocupadas, apreensivas, porque não tem como vencer os gigantes que estão se levantando.
Mas receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ministro agora, nessa noite, coragem para você, meu irmão. Para que você se levante. Para que você, cheio da força do Espírito Santo de Deus, possa enfrentar esses gigantes e derrotá-los um a um. E todos que estão ao seu redor, assim como o exército que estava com Golias, terão que ver que existe um Deus que vela pela sua vida, que vela pela sua alma. Se você crê nisso, eu quero que agora, nesse momento, você curve a sua cabeça juntamente comigo e eu vou orar pela sua vida. Eu quero orar com você para que todo medo se extinga e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Se você puder, ore comigo. Senhor Deus, eu oro a Ti nesse momento, pelos Teus filhos que estão nos assistindo, Teus filhos que estão passando por necessidades, Teus filhos que estão passando por lutas, Teus filhos que têm enfrentado gigantes, gigantes que se levantam e zombam e tentam denegrir a imagem dos Teus filhos, gigantes que já cantam a vitória antecipadamente, gigantes que têm se levantado e colocando os seus filhos em verdadeiro estado de alerta, Senhor. O Senhor tem visto tudo isso e agora eu clamo que assim como fizeste com Davi, que teve responsabilidade, que teve identidade, eu creio que o Senhor pode encher o coração dos Teus filhos com coragem, para que eles se levantem, não importando o tamanho da prova, da barreira, dos gigantes, mas se levantem tal qual o pequeno Davi, que mesmo pequeno era um gigante, porque estava sendo movido pela força do Teu Espírito Santo. Pai, toca na vida dos Teus filhos agora, aqueles que estão abatidos por causa de perseguições, aqueles que estão abatidos por causa de enfermidades, aqueles que estão esmorecendo por causa de dificuldades dentro da sua casa. Tu és o Deus que age em todas as esferas de nossa vida, e eu peço que agora, Senhor, o Senhor venha trabalhar poderosamente e que milagres aconteçam na vida dos Teus filhos, e que assim como Davi, eles possam cantar o hino da vitória e que todos vejam que neles existe sim, Senhor, a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua força. Eu oro e agradeço a Ti, Pai, porque sei que o Senhor já me atende, eu sei que o Senhor me ouve e responde às nossas orações. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo eu oro. Amém.
você tenha sido abençoado por essa palavra de Deus ministrada nessa noite para a sua vida. Amanhã teremos um programa especial. Amanhã é sexta-feira e o programa Fé em Ação tem aquele quadro, o Tirando a Dúvida, quadro que já tem feito bastante sucesso. Temos recebido muitos e-mails de pessoas que têm questões, dúvidas relacionadas a passagens bíblicas, a assuntos bíblicos. E você, se você tem uma dúvida, se você tem aí alguma questão que tira a sua paz, digamos assim, você pode mandar um e-mail para associaçãoféemação@hotmail.com. Vou repetir, associaçãoféemação@hotmail.com, que na medida do possível o pastor Adilson Rossi responderá a sua dúvida, a sua questão. Já quero adiantar que amanhã o programa está especial e tem assuntos muito interessantes. E se você quiser ver, é só você assistir o nosso programa amanhã, 10 horas da noite, aqui na Rede Gospel. Muito obrigado por sua audiência, que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha uma noite de paz e descanso, e amanhã nos vemos aqui novamente para o programa Fé em Ação. Deus te abençoe muito poderosamente. Esse é o meu desejo, o desejo do programa Fé em Ação. Boa noite, meu irmão. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocará. Caerán, tendrás libertad si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria descende, su fuego